Queridos professores, sejam bem-vindos ao projeto Recapitulando com Sucesso. Esse é um projeto desenvolvido pela União Sul-Brasileira e que tem como objetivo principal ajudar os professores a adquirirem uma ferramenta complementar importante para ajudarem os alunos a compreenderem e a praticarem melhor os ensinos que a lição traz a cada semana. Como vocês já perceberam, recapitulando com sucesso, nós desenvolvemos 5 passos fundamentais no decorrer de todo esse processo. Nós temos o primeiro passo, que é o passo da informação. Na informação, você faz a abertura da lição, você dá as boas-vindas e dá as primeiras informações do conteúdo que a lição apresenta. No segundo, o reconhecimento, você explica detalhes importantes, você faz uma abrangência da lição e depois você parte para o próximo passo. O terceiro passo é quando o aluno percebe que ele precisa agir, ele percebe que aquilo que ele está aprendendo é significativo para ele. E então ele reflete, você auxilia ele a refletir sobre pontos importantes da lição e finalmente, no último tópico, no último passo, ele toma a decisão. Ele verifica que ele precisa mudar algumas coisas em sua vida e ele toma a decisão. Neste trimestre, nós teremos lições muito interessantes sobre testemunho e evangelismo. Mas eu gostaria de iniciar, antes de tudo, lembrando a você 2 pontos importantes, fundamentais, que acontecem no ensino. No primeiro ponto é o seguinte: a aprendizagem será mais eficiente, isto é, mais subjetiva e duradoura, se o aluno puder construir o objeto do ensino por meio da sua atividade mental. Por isso é muito importante você fazer com que o aluno pense. Olha só, é fundamental que o aluno pense. E você é a pessoa responsável por ajudar ele a pensar. No segundo, a aprendizagem será mais significativa se o ensino partir das experiências, das vivências e dos conhecimentos anteriores dos alunos. Então você deve obter a experiência anterior do aluno e assim ele vai ligar a sua experiência anterior às novas experiências e aos novos conteúdos que ele está vivenciando na classe. Muito bem, começando hoje então com a lição número 1, definindo evangelismo e testemunho. Quando a gente inicia já na parte da informação, então nós deveríamos lembrar de fazer com que o aluno possa participar de forma ativa. E essa participação seria você verificar o que a classe conhece sobre o tema. O que é evangelismo? O que é testemunho? É importante ele saber a diferença entre o testemunho e o evangelismo. E aí você pergunta inicialmente, faz essa primeira introdução, procurando ajudá-los a fazer uma correlação entre essas 2 palavras e o significado. E então, um detalhe muito importante é você explicar que testemunho é mais rápido e espontâneo, e já evangelismo é mais longo e planejado. Ambos, entretanto, são vitais no processo de levar uma pessoa a Jesus Cristo. O segundo passo é o reconhecimento. No reconhecimento, você então vai dar explicações, vai entrar propriamente dito em partes importantes da lição. E uma sugestão que eu gostaria de dar a você seria a seguinte: peça aos alunos para compartilhar com seu colega ao lado o que eles enfatizam quando testemunham sua fé. Olha só que interessante, você vai pedir para o aluno conversar com o colega ao lado, com outro membro da classe, e ele vai então dizer o que é que ele faz, como ele usa, o que ele enfatiza quando ele vai dar um testemunho, quando ele vai conversar com uma pessoa sobre os evangelhos. Depois disso, ou depois de 2 ou 3 minutos, você então pede para um deles relatar para a classe e 1 ou 2 ênfases que são dadas em relação à sua fé e à crença. Isso faz com que o aluno, os outros alunos,
compreendam e até aprendam outras ênfases que eles talvez não dessem. E com essa participação eles vão aprender. E o terceiro passo, então, é a expressão. A expressão, você sabe, é quando o aluno, ele percebe que as atividades, que as ações que estão sendo faladas ali na classe são significativas para ele. E ele, então, toma a decisão de partir para a ação. E ele começa a desejar participar. É nesse momento que você deveria enfatizar os componentes de um testemunho eficaz e poderoso. Normalmente, os testemunhos, eles devem ser muito espontâneos e práticos. E contém, normalmente, 3 pontos-chave. O primeiro é um breve relato da vida antes de aceitar a Jesus. O membro, então, ao conversar com uma pessoa, ele fala como era a vida dele antes de aceitar a Jesus. Depois disso, ele, então, explica como ele conheceu a Jesus. Ele faz essa explicação e parte finalmente para o terceiro passo, que é quando ele declara a experiência que ele teve ao ter encontrado Jesus. Ele dá então o testemunho pessoal. Esses 3 passos devem ser bem enfatizados. Você pode até gastar um pouquinho mais de tempo nesses 3 passos, porque eles serão fundamentais para que o aluno possa ter uma prática mais eficaz ao testemunhar dos evangelhos. E então, vamos para o quarto passo. O quarto passo é a reflexão. Lembre-se que quando você vai falar sobre uma parte importante da lição, você pode partir para a reflexão. Depois dos 3 primeiros passos, então você vai fazer com que o aluno reflita. Ele já recebeu informação, ele já reconheceu componentes importantes da lição, agora é o momento dele refletir. É o momento dele refletir sobre tudo aquilo que ele aprendeu. E existem várias formas. Uma delas, por exemplo, é você apresentar um texto. Olha só esse texto de Ellen White. A verdadeira e honesta expressão de um filho de Deus, falada com natural simplicidade, tem poder de abrir a porta do coração, que por muito tempo esteve fechado para Cristo e seu amor. Essa é uma forma, você apresenta um texto e pede para ele refletir. Ele vai refletir sobre esse texto e então, depois de refletir, ele pode falar com alguém ou ele pode já tomar uma decisão. A decisão é quando ele decide por participar mais ativamente daquilo que ele aprendeu. No caso, como estamos falando sobre evangelismo, sobre testemunho, esse é um momento importante, o momento da decisão é quando ele decide, não, eu daqui para frente eu vou participar mais ativamente, eu vou fazer algum trabalho. E isso você, professor, é que vai ser a pessoa-chave nessa decisão do aluno, ao seguir todos esses passos, chegando finalmente à decisão. E o lembrete importante para vocês entra alguns aspectos. Por exemplo, nos aspectos cognitivos, eu gostaria de sugerir a você incentivar os alunos a decorar uma das passagens das Escrituras relatadas na lição da semana. E pode ser qualquer uma das passagens, mas principalmente aquela que o impactou positivamente. Esse impacto que trouxe sobre a sua vida poderá impactar outra pessoa também. Então, lembre-se que decorar ajuda o aluno, depois ao ele testemunhar, a citar de cor um texto importante que ele aprendeu. E isso vai ajudá-lo sem dúvida nenhuma. Nos aspectos sociais e emocionais, eu gostaria de sugerir a você motivar o seu aluno a visitar um amigo durante a semana e contar um testemunho breve e interessante sobre sua fé e vida cristã. Quando você motiva, quando você incentiva, quando você dá um trabalho específico para ele fazer, isso o ajuda a ter um alvo, a ter um objetivo para a próxima semana. E isso quem faz é você, professor. Nos aspectos físicos, então, seria a seguinte sugestão: distribua aos alunos um folheto ou um livro que possa ser distribuído durante a semana. Você distribui para aqueles que querem e eles já têm a tarefa, e isso tudo faz parte do contexto específico da lição que tem como tema o testemunho
e o evangelismo. E então, gostaria também de ainda enfatizar um pouco mais esse trabalho, que ele não apenas faça esse trabalho, mas que ele também traga um relatório sobre a experiência que ele viveu durante a semana. É muito importante que ele testemunhe, que ele fale para os outros qual foi a sua experiência, como isso tudo aconteceu. Isso vai ajudar os outros alunos, sem dúvida nenhuma. E então, para concluir, gostaria de lembrar a vocês de forma muito clara que a sua função, professor, é facilitar o aprendizado, criando um ambiente agradável de aprendizagem, através de sua postura e liderança diante de sua classe da Escola Sabatina. Lembre-se então, professor, você é o elemento-chave. É a você que Deus confiou essa missão tão importante de ajudar os alunos a compreenderem a lição de uma forma mais abrangente, mas mais do que isso, que eles pratiquem aquilo que aprenderam. Que Deus o abençoe muito e que você tenha um trimestre de excelente trabalho para Deus e para os seus alunos. Até a próxima.